Olhando. Não. Eu entrei agora de novo. Sai desse aí. Ela tá ao vivo? Ela tá falando? Não. Eu tô escutando tudo da cara dela. Aí caiu a dela de novo. Meus irmãos estão tendo um probleminha aqui na internet. Não dá, Clara. A gente não está conseguindo com nenhum desses telefones que você está. Eu vou tentar novamente o teu, de Cristina. Desliga. Clara, infelizmente a gente não está conseguindo colocar no ar. Eu não sei se você sabe, me dá uma resposta se você sabe entrar ao vivo direto, que eu saio e você entra no da Unesp. Tem condições de fazer isso? Para ver se a gente consegue? Senão o Edilson vai ter que substituir. O Edilson já está a posto. Não dá não, Clara. Toda vez que eu tento, você mandando para mim, corta, não entra não. Viu? Infelizmente, a gente não está conseguindo. Então, eu vou tentar acionar o Edilson, né, para ver se a gente consegue com o Edilson. Edilson ainda não entrou, não. Está difícil a gente acessar, estamos com problema. Jorge, eu vou te convidar, tu acessa, por favor, a gente ver se é o problema só da segunda pessoa. É? Edilson entrou bem. A Clara, infelizmente, é sem internet. Lá da Boa nossa noite, queridos irmãos. é muita pena, né? Porque a gente gosta muito de escutar a nossa irmã Clara, mas a gente vai tentar fazer aí um replanejamento, né, da Clara. Né? A gente fica triste nesse momento, que é uma das nossas fundadoras da nossa casa,
que iria nos abrilhantar na noite de hoje, a nossa irmã Maria Clara, mas infelizmente a internet a gente não conseguiu, tentamos de várias maneiras, de vários celulares, e não conseguimos a nossa irmã, não é? Mas a gente vai continuar a nossa reunião da noite de hoje. O nosso irmão Edilson Laurentino estava, não é, na reserva, né? Para que a gente sabe que a tecnologia acontece muito esses problemas, né? Aham. Infelizmente, né, tivemos hoje. Pode ser também devido à chuva, que está chovendo por Isso, aqui, está chovendo aqui em também. Pernambuco, e a gente sabe como é que funciona. Então, meus É irmãos, que a verdade. paz de Jesus, fico as nossas desculpas à nossa irmã fundadora Clara, não é por esse momento, não é? Mas a gente sabe que vamos ter outras oportunidades, viu, minha irmã? Estamos no mês de comemoração dos 39 anos da União Espírita Jaboatoense. Então, na noite de hoje, a gente tinha, não é, a nossa irmã Maria Clara, mas, infelizmente, devido à tecnologia, a gente não conseguiu. Então, o nosso irmão, eu não sei, mas como ele ficou de reserva, ele deve estar preparado, não é, para falar sobre um livro tão importante que é Há 2000 anos, né, que é um romance psicografado por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Então, que o nosso irmão possa, né, substituir a Maria Clara, e a gente vai dar início com a prece da noite de hoje, rogando aos bons espíritos para que a gente possa prosseguir com a nossa reunião da noite de hoje. Então, fechemos os nossos olhos e rogamos ao Pai. Senhor, estamos mais uma vez aqui, unidos e reunidos em Teu nome, elevando um pensamento para que os bons espíritos possam sempre, Senhor, a nos orientar nesse momento tão importante que é levar os ensinamentos do Evangelho do Cristo às criaturas que necessitam do amparo e dos teus ensinamentos. Sobre tua proteção amada, de Jorge, mentor espiritual da nossa casa, te pedimos permissão para darmos por iniciado mais uma reunião de comemoração dos 39 anos da União Espírita Jaboatão. Assim seja. Meu querido, Que assim contigo a seja. palavra. Já Estão me tomei ouvindo muito bem? tempo. Estão me Estamos ouvindo ouvindo bem. bem? Estamos sim. Meus queridos, saúde e paz a todos. Que os bons espíritos de luz que nos cercam, que nos convidam, que nos chamam às reflexões em nome do Cristo, para que nós possamos construir a jornada, construir os caminhos desse mundo de regeneração que nos espera. Mas antes, nós é que precisamos nos regenerar, né? Nos limpar dos miasmas, dos atavismos históricos que ainda nos cercam, que ainda nos rondam, que estão presentes nas nossas atitudes enquanto espíritos reencarnados. Porém, com isso, precisamos não desconsiderar que já somos espíritos que estão nessa jornada evolutiva há muitos séculos, buscando a melhora, buscando a transformação de nós mesmos, né? Buscando tirar de nós tudo aquilo que ainda resta do vaso velho, do homem e da mulher velha. Né? Isso, obviamente, com a ajuda deste manancial de espíritos bons e amigos, como é o Espírito Emmanuel, como é o Espírito agora Francisco Cândido Xavier, como são os espíritos trabalhadores de todas as casas de oração e trabalho, né? Que estão sempre disponíveis a nos auxiliar para que nós possamos dar um passo de cada vez e um passo à frente. Né? Nós sabemos que na nossa evolução, ou em qualquer nível evolutivo que nós estejamos, não há retrogradação, ninguém volta, ninguém retroage, só avançamos. Existem os estacionários que gostam de ficar ali,
né, na esquina esperando Jesus passar, mas Jesus nunca foi. Na verdade, Jesus sempre está, né? E quando o Espiritismo vem nos dar essa verdade de que o Cristo é, quando ele diz eu sou, eu não fui, né? Eu era, não, eu sou. Então o Cristo é, o Cristo está na nossa existência, na nossa presença, com a ajuda dos bons espíritos que estão ali, ó, sempre nos olhando, doutor Bezerra de Menezes, doutor Fritz, aqui está Santa Baquita aqui na frente me orientando, e a espiritualidade desta casa de oração e trabalho, que é o Espírito Jorge, o Espírito Georges, que está lá na codificação, mas que é portuguesado com todo amor e carinho, ele nos entende, a gente chama de Jorge, que é aquele que nos fortalece na nossa casa de oração e trabalho. Eu fui convidado agora, né, nesse momento aí bem rápido da ausência por conta de alguma falha tecnológica, nós sabemos que está chovendo na nossa região, então a nossa internet tem essas oscilações. E aí eu fui pego de surpresa porque eu não tinha estudado em detalhes o livro há 2000 anos, né, a obra, mas quero aqui resgatar algumas informações que são importantes para que nós saibamos que leva de escritos é esta, que são os chamados romances de Emmanuel, não é? O que são essas obras? Para que eu não fuja muito do tema, porém me perdoem os irmãos por eu não ter estudado em detalhes a obra para esta condição, mas eu estou aqui, abri os evangelhos, aqui neste momento, né? E para nós nos antenarmos, quando o Tamires me chamou para substituir Clara, ela disse assim, se você não tiver nenhuma lembrança, ou lido o livro há pouco tempo, ou há um bom tempo, ou não lido a obra, você abre aí e veja qual o tema. E aí me lembrei, na hora que Tamires me falou isso, me veio as leis morais. Vocês acreditam que quando eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo, cai aqui no livro terceiro as leis morais, eu nem tinha nem pego o Evangelho ainda, né? E abri o livro Algo Mais, também de Emmanuel, porque eu quero fazer referência fundamentalmente à obra e às obras, né, que são chamadas romances mediúnicos de Emmanuel, e caiu na lição 14, que é a lição fracasso. Nada mais alusivo às obras que trazem essas reflexões, não podemos esquecer que nós temos muitas obras que são colocadas como obras de romances mediúnicos, mas nós precisamos fazer uma diferenciação muito importante, não desrespeitando nenhuma obra mediúnica de qualquer irmão que está trabalhando nessa dimensão da sua mediunidade, que é a psicografia de obras literárias. Mas nós precisamos entender que as obras chamadas de romances mediúnicos de Emmanuel, elas não são meras obras literárias. Elas são um chamado milenar que foi nos dado como um presente para que nós entendamos como as leis morais, e aí eu estou me resguardando do Evangelho, no capítulo 3, no livro 3º, as leis morais, a lei divina e natural, ela não será derrocada em nenhum tempo da nossa existência, porque elas são leis divinas. Então pensemos aqui, os romances da leva de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, e toda aquela sequência renúncia que fala para nós, né, da própria condição do espírito que nós passamos a conhecer como Emmanuel, o orientador espiritual de Francisco Cândido Xavier, o venerando Chico Xavier, para que nós entendêssemos como foi programada há milênios. E o Cristo já preparou há milênios a chegada não só de Francisco Cândido Xavier, como de Emmanuel para a terra chamada Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é o Brasil. Mesmo que muitos ainda não entendam a sequência das obras mediúnicas de Chico, e em especial, esta obra há 2000 anos, que é muito alusivo à própria presença do Cristo que estava lá, perguntando ao senador Públio Lentulus se ele
desejaria segui-lo, pois se assim não o quisesse, mais tarde, num futuro um pouco mais distante, não é? Ele o seguiria por vontade própria e não seria por imposição. E este encontro de Jesus, a carta que Públio Lentulus deixa, que foi um achado arqueológico de alguns anos atrás, estamos aqui na nossa atividade virtual, na nossa reunião virtual, o nosso irmão Francisco de Assis, do Aeteu. Muitíssimo obrigado, Francisco, pela sua palestra, porque hoje pela manhã eu estava assistindo a palestra que o irmão fez, coordenada pela nossa irmã Tamires, na nossa casa, falando dessas obras maravilhosas, né? Que ele falou sobre a parte de uma das obras de Francisco Cândido Xavier, que fala dos ciclos, né, do martírio, né, dos evangelhos, com toda essa história que envolve o Espírito Emmanuel. Então, a obra Dos Mil Anos, ela é o pontapé inicial de uma leva de produção literária que não só conta uma história de um dado personagem da história humana, começa inicialmente a contar as experiências de um dado povo, num dado período histórico, numa digamos assim, numa narrativa detalhada, e que só foi possível pela capacidade de evolução moral e espiritual de um médium como Francisco Cândido Xavier. Nós precisamos entender que as obras mediúnicas de Francisco Cândido Xavier, as psicografias dos romances mediúnicos, não vêm apenas para encher os nossos olhos, a nossa cognição, a nossa intelectividade de informações históricas. Elas não são meras informações históricas. São informações que estão tendo continuidade aqui no Brasil com a chegada do Espiritismo. Que esta programação já foi feita para nos dizer, a nós espíritas reencarnados no Brasil, que muitos de nós que não lembramos, estivemos lá. Estivemos no mesmo período que Públio Lentulus. Estivemos no mesmo período que o escravo Nestório, na obra seguinte, há 50 anos depois. 50 anos depois. Nós fazemos parte dessa jornada evolutiva que foi programada pela lei natural de evolução. E aí os espíritos perguntam a Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 614, que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus e é única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Qual é a pergunta que Cristo faz para o grande senador? Que o Espiritismo faz já naquela época, não como religião, mas a espiritualidade do Cristo, a própria presença do Cristo, faz para o futuro de Públio Lentulus. Não é? E que ele seria mais um enviado, mesmo na condição que se encontrava, ainda não compreendendo toda a dimensão da sua missão enquanto espírito encarnado, o senador, que fazia parte dessa estrutura política, social e cultural de sua época, estava sendo preparado para ser um dos grandes emissários do Espiritismo e que iria conduzir, orientar, auxiliar, acomodar, acolher e proteger o nosso grande e venerando Francisco Cândido Xavier. E que o próprio Chico já revela, antes do seu desencarne, que assim que ele voltasse para o plano espiritual, o Espírito Emmanuel
reencarnaria no Brasil. Nós temos a dimensão de que nós já temos o Espírito Emmanuel agora reencarnado no nosso país novamente, em São Paulo. Nós temos a dimensão da grandiosidade que é isso, como a veracidade daquilo que a doutrina dos Espíritos nos relata. Então, as obras mediúnicas e os romances mediúnicos de Emmanuel não vêm apenas para preencher as nossas curiosidades literárias e históricas. São ensinamentos morais, e aí por isso que a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi aberto, orientado pela espiritualidade, quando aqui adentrando esse espaço que é o meu quarto, chamado por Tamires, o nosso irmão espiritual nos disse, fale das leis morais. Porque as obras trazidas pelo Espírito Emmanuel, orientadas pelo Espírito Emmanuel, são grandes estudos de códigos morais, de uma época, de um período. E aí quando nós observamos toda a trama que é dada, né, todos os detalhes que são colocados dentro da obra, nós vamos entender que aquele tempo histórico estava nos preparando para o advento do Consolador prometido há milênios lá na frente. E quem nunca leu a carta de Públio Lentulus, descrevendo Jesus a partir do seu olhar, e é um documento sério, é um documento comprovado cientificamente que pertenceu a ele, pelos historiadores estudiosos, né, de Roma, a doçura, os detalhes com que a gente ouve. Da primeira vez que eu li a carta de Públio Lentulus descrevendo Jesus, eu caí em prantos, porque eu nunca tinha visto tantos detalhes. E foi o mesmo senador que o negou. O negou naquela condição em que ele se encontrava, aceitando e não deixando de continuar sendo o senador. Ele achava que era incompatível ser romano e entender a mensagem de Jesus. Ele achava que seria incompatível o status social que ele exercia na sua época e entender as mensagens do Cristo. Ele achava incompatível negar todos os deuses que os povos romanos seguiam naquela época e aceitar um Deus único, de amor. Não mais os deuses que estavam regulando, negociando, barganhando com os desejos humanos, mas agora seguirá um Deus que era amor supremo, que era bondade suprema, que era caridade suprema, que era justiça suprema. E quando Jesus diz para ele que é importante ele entender a mensagem, e que se não entendesse naquele momento não teria problema, as leis de Deus, as leis divinas, as leis morais, no tempo certo, no momento exato, fariam com que aquele espírito se voltasse para o próprio Cristo. É quando nós escutamos a fala do escravo Nestório ao chegar em Roma. Quando ele é interpelado sobre o que estava sentindo ao ver Roma, e ele diz para o seu senhor, o que me vem à mente é como se Roma nunca tivesse saído de dentro de mim. Nesta vida eu nunca estive aqui, mas é como se eu nunca tivesse saído daqui de Roma. Ou seja, era o espírito do senador Públio Lentulus agora voltando como o escravo Nestório. Então é este momento de um momento de escolha que vai representar um fracasso para aquele espírito. E aí o que é a mensagem que foi tirada do livro Emmanuel? Algo mais. O que é que estas obras nos trazem como algo mais? Qual é a diferença que há nestas obras, que são chamadas romances mediúnicos, para outras obras de romances mediúnicos que não têm a mesma incunha e o mesmo aprofundamento doutrinário das obras de Francisco Cândido Xavier? É isto que eu acabei de dizer.
um aprofundamento moral e espiritual, ou seja, uma base doutrinária para nós estudarmos a nossa própria codificação. E o que é a mensagem que foi aberta, chamada, intitulada Fracasso? Fracasso. Porque é isso que acontece com o senador Públio Lentulus. Ele fracassa na sua condição. Ele é envolvido pela maldade daquele lugar, pela maldade daquela cultura, pela maldade daquela política. Não é? Ele vê sua família ser destroçada. Ele vê aqueles a quem ele mais ama serem totalmente destruídos pelo orgulho, pela vaidade do senador, pela imponência do título que ele exercia. E aí, a mensagem fracasso do próprio Emmanuel. Percebam todas as reflexões que o Espírito Emmanuel traz para nós, através de Francisco Cândido Xavier, é de uma alcunha moral como poucos. E são, sim, as experiências vividas desse espírito que precisou reencarnar, precisou aprofundar dentro da sua própria existência reencarnatória e também espiritual as leis morais. Nós não temos como nos corromper senão corrompendo os nossos espíritos. E essa corruptela, ela é feita cotidianamente quando nós derrocamos as leis que regem o nosso corpo físico, que regem a nossa dimensão moral, que regem a nossa dimensão social. E nós sabemos que a ruína do Império Romano se deu devido à corrupção. O império que durou 1000 anos comandando o velho continente, que foi altamente implodido por dentro por corrupção. E o senador Públio Lentulus está vivendo esta fase, este momento em que Roma vai para o Oriente, invade os povos daquela região, invade as culturas daquela região, escraviza e massacra e destrói em prol de uma águia, né, que voava mais alto, que era o símbolo da águia romana, que estava acima de todos. E é este poder temporal da condição humana que o Cristo vai lembrar lá na frente, que não sobrará pedras sobre pedras. Destruam este templo, se referindo ao templo de Jerusalém, o templo de Salomão, destruam esse templo e eu o reerguerei em 3 dias. Só que os fariseus da época não entenderam o que era essa destruição. Não era uma destruição das estruturas físicas. Como assim aconteceu? Poucos dias depois do desencarne do Cristo, na sua crucificação física, um terremoto destruiu o templo de Jerusalém. Não é? Era a derrocada do templo da imoralidade, que a corruptela do corpo físico do Cristo na catacumba sairia e viria à tona na sua resplandecência celestial como o espírito puro, o espírito co-criador deste planeta, que não derrocou nenhuma lei natural para habitar o corpo que habitou nesta terra. E respeitando todas as leis naturais e que são advindas do Pai, como dizem os Espíritos, a única lei natural é a lei de Deus, a única e verdadeira para a felicidade dos homens. Ele vem resplandecente como luz e diz: eu estou aqui. Eu sou o Cristo de Deus. Eu sou a mensagem de amor. Eu sou a mensagem de paz. Públio Lentulus. Nosso irmão Máximo, meu grande amigo, meu afilhado, Máximo Cadorim. Máximo, seja bem-vindo, Máximo. Obrigado. Então, é o fracasso de uma era. E quando o nosso irmão Públio Lentulus faz parte, como senador desta realidade, mesmo que ele, na sua história, fosse um homem de muitos princípios, não é?
Quando o Espírito vai relatando na obra quem era Públio Lentulus, quem são os seus parentes, né? Por que ele é enviado para aquela região. Então vejam, a mensagem de Emmanuel e as mensagens de Emmanuel jamais poderemos esquecer de entendê-las como toda a evolução moral desse espírito que para nós foi conhecido como Emmanuel. Então vamos lá. Fracasso. Se o fracasso aparece, não te aflijas, trabalha. Não te lastimes, pensa. Não te afastes, insiste. Fracasso é o modo certo de mostrar onde erramos. Fracasso é o modo certo de mostrar onde erramos. Não pares. Segue à frente. Nas mudanças precisas. A perda aproveitada é luz da experiência. É o Cristo dizendo para o senador: tu não queres me seguir agora? Tu não queres mesmo? Não é que tu não possas. Tu não queres. Tudo bem. Não é? O Cristo diz: tudo bem. Vou respeitar as condições de todos vocês, meus pequeninos, né? Todo aquele que abusar de um desses meus pequeninos, não é? Que a literatura tradicional dos evangélicos canônicos durante muitos séculos interpretar esses pequeninos como se fossem a simbologia da criança. Mas não. É a simbologia de espíritos ainda imaturos, infantis, num processo longo de evolução. Tu, senador Públio Lentulus, que és um dos meus irmãos, contribuirás breve para uma senda, para uma gleba, que não dará só 30 por um, dará 60 por um, dará 100 por um, porque tu vais orientar um povo que eu estou organizando para um lado ali da América, um povo latino que já falhou muito em várias encarnações. Um povo latino que já me seguiu lá no deserto com Moisés, um povo ariano de origem lá, né, também relatada por Emmanuel, por André Luiz. Um povo que já veio de lá de trás, viu? E que já vem errando muito. E que aqui agora, nesse momento existencial, eles não estão ainda entendendo a mensagem. Por isso que eu vim. Para falar diretamente para você. Nós estamos entendendo, meus irmãos, que o espírito que está reencarnado entre nós, que era o senador Públio Lentulus, que era Nestório, que foi padre Damiano, foi padre José de Anchieta, está entre nós, e estes olhos deste espírito, que já está beirando aí quase 20 anos, foram os mesmos olhos que viram Jesus? Foram os mesmos olhos que julgaram Jesus, que julgaram os cristãos, que agora está regenerado, porque começou a compreender que é o momento de entender o fracasso como modo de seguir em frente? Porque esse espírito já entendeu que a perda aproveitada é a luz da experiência. Deus permite o fracasso por auxílio e lição. Termina o Espírito Emmanuel. Deus permite o fracasso por auxílio e lição. Então entendamos isso, que a programação desses espíritos que estiveram e que estão hoje trazendo para nós em diversas obras psicografadas, não são experiências advindas apenas do mundo espiritual. Porque nós temos a falsa impressão, quando não estudamos
com os olhos do Espírito, a codificação espírita, é como se esses espíritos que estão aqui, trazendo todas as informações, não vivenciaram como nós. Como se já chegassem como espíritos. Perdão. Filha, traz um copinho de água para papai, por favor, natural, peça a sua mamãe. A minha filhinha fica aqui do lado, no apoio. Maria Valentina. Então vejam, todos nós, é um apelo que eu faço aos irmãos espíritas que nos escutam nesse momento. Quando forem ler uma obra mediúnica, que tem o nome de um espírito, Emmanuel, peçam em oração, antes de abrir a obra, a intuição, para serem esclarecidos sobre a leitura. Porque nós fazemos leituras secas, nós somos espíritas, que lemos romances mediúnicos e não sabemos diferenciar um romance doutrinário, esclarecedor, aprofundado, trazendo para nós em detalhes a mensagem do Cristo, nos detalhando os detalhes das leis de Deus, sendo colocadas em prática dentro de uma reencarnação, por romances ditos literários de ficção. Então nós estamos olhando essas obras sem um olhar do Espírito. Então nós não podemos perder o foco do que estes romances trazem para nós. Nós não podemos perder o foco doutrinário dos esclarecimentos de todos os espíritos que estão ali permeando a história do senador Públio Lentulus. E vejam a magnitude, a magnitude da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Está ali em Minas Gerais, trabalhando lá na fazenda. Depois dos trabalhos obrigatórios da vida humana, ele se recolhe e fica a madrugada inteira psicografando a lápis. Depois de muitos anos é que Chico vai usar uma máquina, psicografando a lápis e a mão, obras. Se nós pudéssemos ter hoje a possibilidade de voltar no passado e usarmos um recurso como esse, altamente tecnológico, esses recursos tecnocientíficos, como nos esclarece a cybercultura, e pudéssemos filmar Francisco Cândido Xavier psicografando uma obra de mais de 200 páginas em um mês, com riqueza de detalhes que poucos literatos têm. Porque quem já leu as obras mediúnicas de Chico, principalmente os romances, e lê outros autores, romancistas, nós vamos vendo a genialidade e a profundidade mediúnica desse irmão. Todas as personagens da história são visualizadas e recebidas em detalhe nas suas falas, nos seus gestos, nos seus comportamentos, nas suas ideias. Francisco Cândido Xavier relata as ideias, os sentimentos, as emoções de cada personagem que está dentro da história de há 2000 anos. E de todos os romances que se seguem. Com um propósito. É nos ensinar como cada experiência humana, na sua época de reencarnação, cada ato, cada gesto, não se apaga na soleira do tempo. Cada emoção fica registrada no éter, no princípio vital, na energia do universo. Isso é uma lei natural. Que objetivo? Pergunta 617. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que não conduta moral? Pergunta Kardec. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que não a conduta moral? E os espíritos respondem: todas as leis da natureza
são leis divinas. Porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. E o homem de bem estuda as da alma e as pratica. O homem de bem estuda as da alma e as pratica. Porque quando nós estamos lendo o romance mediúnico com um olhar humano, nós ficamos fascinados com os detalhes, né? Com a riqueza de detalhes que a obra traz para nós. Mas quando nós lemos com os olhos do Espírito, com os olhos da alma, nós vamos entender as riquezas que esses detalhes trazem de lições morais para nós, de ensinamentos espirituais para nós. E isto é que é o fascinante. Então nós não podemos, em nenhum momento, esquecer de que estas obras ainda são pouco estudadas por nós, espíritas. Nós sabemos ainda muito pouco do que é a produção, do que é a mensagem mediúnica. Obrigado, meu amor. De que é a mensagem, de qual é a mensagem mediúnica, a mensagem espiritual, de qual é a mensagem do Cristo na história de Públio Lentulus. Porque Jesus estava lá, os cristãos já estavam sendo perseguidos de alguma forma, o Cristo já influenciava aquele povo e já era ouvido em Roma. E o Senado romano já se preocupava com aquele Galileu. Como? Os senadores perguntavam como um homem simples, de uma terra pouco conhecida, de pouco valor político, de pouco valor econômico, vindo de uma família humilde, filho de um carpinteiro. E vocês sabem que na história, né, na história judaico-cristã, nas histórias mais antigas, a mulher não era representada. Mas filho de uma Maria de Nazaré, nada mais nada menos que a sabedoria, como ela é chamada no plano espiritual, como esse homem está mexendo com o poder do Império Romano. No que ele era tão perigoso? Se nós pudéssemos parar para perguntar a Públio Lentulus, no que ele se sentia ameaçado ao ouvir as mensagens de Jesus? No que ele se sentia temeroso ao ouvir as mensagens de Jesus? E aí nós temos que ir para o mais profundo desse espírito. O que era que mexia Jesus em Públio Lentulus? Era a dimensão moral, meus irmãos. Eram as crenças estabelecidas, eram as verdades que estavam estabelecidas naquele espírito. E como o espírito ainda muito embrutecido, recalcitrante, não queria se abrir para as novas verdades. Porque Jesus vai lembrar que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Vamos pegar essa tríade. Nós estamos falando do caminho de Públio Lentulus, não é? Que virá se apresentar na sequência como outros personagens na história, reencarnando e aprendendo com o Cristo que ele era a verdade. E aí, quais são as outras ações que, por exemplo, o escravo Nestório vai defender? A liberdade, a vida. Aquilo que o senador perseguiu, o senador ignorou o caminho, né? E o Cristo diz: tu vais caminhar comigo agora, senador? Tu vais caminhar comigo neste momento ou vai demorar um pouquinho caminhando sozinho até me encontrar? Porque eu estarei lá. Eu estou lá. Eu estou na história da humanidade. Eu sou a história da humanidade. E o Império Romano não entendia que o Cristo não mudaria só a história de Roma. A mensagem de Jesus e o próprio Cristo encarnado, ele mudaria a história da humanidade. Dividiria a história da humanidade em antes e depois dele. De pés descalços,
de coração aberto, de palavra franca, mas sem derrocar uma única lei. Eu não vim destruir a lei. Quando foi interpelado pelos sinedristas, eu não vim destruir a lei, eu vim fazer com que ela seja cumprida. Porém, aí vem o porém, contudo, todavia, né? Adjunto adverbial de condição, né? Se me corrijam os professores de português. Olha a condição. Porém, contudo, todavia, doutores da lei. Porque o que a gente mais tem é doutor. Com conhecimento de causa a gente não sabe. Mas muita gente com título de doutor. Inclusive os doutores do Espiritismo. Que já estão deturpando a nossa orientação moral e espiritual da doutrina dos espíritos. Porque já tem a doutrina dos espíritas. Que confundem o que é a essência do Cristo. Confundem o que é a essência do Consolador Prometido. Muitos doutores do Espiritismo não sabem uma data relacionada à vida do nosso codificador Allan Kardec. Leem uma única vez uma obra e acreditam que já sabem tudo da obra. Eu estou aqui reorganizando as minhas prateleiras aqui no meu quarto. Ontem mesmo eu estava organizando as minhas obras. E eu estou aqui numa coleção de obras. Tem umas 14 novas obras de Francisco Cândido Xavier. Das 536 obras atualizadas agora pelo Geraldinho Lemos. Na casa de Chico Xavier, de novas obras que não foram autorizadas à época da sua vida, em sua vida física, e que agora estão sendo autorizadas. 536 obras. Eram 483 e 64, já são 536. Eu tenho ali umas 14 novas obras e só da psicografia de Chico Xavier, e vou precisar de muitas encarnações para compreender uma obra como há 2000 anos. Então nós precisamos reconhecer, meus irmãos, que nós ainda estamos conhecendo o Espiritismo, que é o Consolador que o Cristo preparou para o advento da regeneração. Porque todas as outras irmãs, co-irmãs da religião, se utilizaram do tempo e dos milênios para trazer a mensagem de Deus. Agora, nós temos que entender que o Consolador Prometido, e nós que já caímos muito, também junto com o senador Públio Lentulus, e fracassamos por derrocarmos as leis naturais, por termos pouco conhecimento dela em nossas vidas. Tanto é que o Kardec, o nosso mestre leonês, vai perguntar na pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. São as duas perguntas talvez mais curtas de toda a codificação, de todo o Livro dos Espíritos. Vede Jesus e na consciência. Primeiro começa com Deus, na consciência. Onde está a lei de Deus? Na consciência. Quem poderemos nos utilizar como melhor exemplo para seguirmos melhorando enquanto Espírito? Vede Jesus. Então nenhum de nós, e aí o Espírito Emmanuel, né, vem nos dizer agora, depois de milênios, através de Chico Xavier, que independente dos erros, das faltas, das maldades cometidas, continuamos evoluindo. Porque o Espírito e o Perispírito nunca esquecem. Meu grande amigo, professor Haroldo, está por aqui hoje. Muito obrigado pela presença. O Espírito nunca esquece. O Espírito Emmanuel vai lembrar, o Perispírito nunca esquece, porque são os nossos registros como espíritos reencarnantes. Só que Emmanuel também nos esclarece de que nós precisamos entender que muito do que nós ainda fazemos aqui nessa Terra, como espíritos reencarnados, nós deveríamos ter feito há muito tempo atrás. Que estamos viciados na carne. É assim que o Espírito Emmanuel coloca bem claro nas suas obras. Através de Francisco Cândido Xavier. Estamos viciados na carne.
viciados ainda nas reencarnações. Por quê? Porque estamos derrocando as leis naturais. Não estamos buscando a consciência. A consciência é o melhor livro a ser consultado, dizia Blaise Pascal. A consciência é o melhor livro a ser consultado por nós. Então entendamos, meus irmãos, que os romances mediúnicos, e começa por há 2.000 anos, de forma muito simbólica, porque é o momento em que o Cristo está diante de nós, e vem aí toda uma preparação para nos deixar esclarecidos, e não é à toa, viu? Porque muitos espíritas são relatos de espíritas que viveram com Francisco Cândido Xavier, de que se pedia muito a ele que esclarecessem quem era o seu espírito guia. E dizem os historiadores do espiritismo que, e Geraldinho Lemos e outros mais, de que Chico sempre era interpelado. Nos fale, Chico, quem era Emmanuel. Nos fale quem é o seu orientador. Edilson, faltam Oi. minutos, tá? 9 minutos para encerrar. 9 minutos. Estou aqui, já chegando no final. Utilizando outras obras de Emmanuel como palavras de vida eterna. Abri aqui mais uma vez, pedindo orientação ao nosso irmão Emmanuel. Abri aqui espiritualmente, né? A orientação espiritual. A mensagem que saiu na obra, Mensagens de Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel é: suportemos. Suportemos. Fracassos, leis morais, a evolução do espírito Públio Lentulus e toda a sua trajetória até chegar a estar aqui conosco novamente, reencarnado, para termos a certeza de que a jornada da pátria do Evangelho, o coração do mundo, não está equivocada. Quem estão equivocados somos nós, espíritos encarnados, que não olhamos o Cristo com os olhos do Espírito, que não olhamos o Consolador prometido ainda com os olhos do Espírito, pois somos aquela porcentagem de terra aonde as sementes caíram, germinaram, mas quando veio as intempéries, quando veio os espinhos, a gente sufocou. Não podemos mais sufocar, não dá mais tempo. Nós somos os trabalhadores da última hora. Não podemos mais ficar viciados na carne. Sermos os espíritos não completistas. Porque Emmanuel diz: qual é a missão de todo espírito reencarnado? Ser um espírito completista. E ele esclarece que é aquele espírito que, mesmo diante das adversidades, diante das dores, diante dos problemas, ele tem vontade de completar a sua reencarnação. Porque já nos é informado de que muitos de nós talvez tenhamos aqui a nossa última encarnação. Não significa dizer que seremos recebidos ali, na colônia Regeneração, nosso lar, né? E seremos transportados de aeróbus para o Ministério da Regeneração. Falta muito ainda. Mas que, ao termos consciência de que nós não podemos mais derrocar as leis naturais, e que nós precisamos entender o fracasso por auxílio e lição nos dada por Deus, como diz Emmanuel, suportemos. Mensagem do Espírito Emmanuel. Tenha a paciência, a sua obra perfeita, nos diz Tiago 1,4. Detente 1 minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de 1000 modos. Muita gente, talvez, entifitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus
teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Entendidos de psicologia, em ti anotando as intempestividades infantis, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização, mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor cada dia permite generosa que talhes plantas inertes, que te assenhoreis do suor e do sangue dos animais, que te aproprie das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do curso dos semelhantes para que te alimentes e mendiques, restaures e instruas. Lembra-te dessa paciência perfeita, que te beneficia e cultiva paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende, o aprendiz cuja incipiência te irrita, são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E quantos te caluniam ou apedrejem, são doentes que te pedem simpatia e consolo. Mas para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. À frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência que ajuda e, diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuda-te, pois na paciência para com todos, sem jamais te esquecer de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Se o Cristo não tivesse tido a paciência para com o senador Públio Lentulus, dizendo: tu não queres me seguir agora? Tu não queres? Tudo bem, eu te espero. E tu não me encontrarás numa esquina só. Tu aprenderás que eu estou numa esquina, que eu estou nos presídios, que eu estou nos leprosários, que eu estou nos hospitais, que eu estou na mãe que acolhe o seu filho, que eu estou nas mãos trabalhadoras do oleiro, que eu estou nas casas espíritas, que eu estou nos templos de todas as ordens, como assim foi permitido. E que o teu fracasso hoje te permite, Deus, o auxílio e a lição. Breve, Públio Lentulus, não será só há 2000 anos. Será em 2020. Será na pátria do Evangelho, onde o Consolador prometido pelo Cristo, fincará seu pé e fará com que daqui saiam as orientações do amor e da caridade. Deus, Cristo e caridade para o mundo do advento, que é o mundo de regeneração, que o nosso grande venerando Francisco Cândido Xavier, sob a orientação de agora, Emmanuel em Espírito, nos disse: roguemos a Deus que nos dê forças para que continuemos a nossa jornada como espíritos em evolução, em nome dele, que é o caminho, a verdade e a vida. Muita paz a todos, meus irmãos. E muito obrigado. Me perdoem se não atendi às necessidades. Certamente a irmã Maria Clara estaria aqui trazendo detalhes muito mais profundos da obra. Como já faz um tempo que eu a li, estava refolhendo algumas coisas, mas eu estou em outras obras, estou agora estudando as obras do doutor Inácio Ferreira e retomando o estudo de André Luiz. Mas agradeço este momento tão especial e muito obrigado mais uma vez. Saúde e paz a todos. Faltando apenas um minutinho só, a gente vai agradecer ao nosso irmão. Muito obrigado por ter nos trazido, não é, essas palavras tão esclarecedoras. Né? Pegue de última hora, mas trabalhador de última hora está posto ao trabalho. A nossa irmã Maria Clara
Não é que a gente gosta tanto de escutá-la, né? Tem tantos ensinamentos. A live está acabando, faltam 22 segundos, então só temos a elevar o nosso pensamento ao Pai, né? Pedindo a Ele que proteja todos os nossos irmãos que se encontram lá fora desabrigados, mas que temos a certeza